Durante décadas, a indústria automóvel prometeu o mesmo futuro, um mundo de carros elétricos silenciosos, limpos e acessíveis a todos. Os governos investiram milhares de milhões. As marcas correram para eletrificar as suas gamas. E os consumidores ficaram à espera. Mas havia um problema. Um problema que ninguém conseguia resolver completamente. A autonomia. Não a autonomia no papel, a autonomia na vida real. No frio do inverno, quando a bateria perde 30% da sua capacidade sem aviso. Na autoestrada, quando o ponteiro desce mais rápido do que o esperado. Na viagem longa de fim de semana, quando o próximo carregador fica a 80 km e a ansiedade começa a instalar-se. Os especialistas chamam-lhe range anxiety, a ansiedade da autonomia. E segundo um estudo da J.D. Power publicado em 2023, esta continua a ser a principal razão pela qual mais de 60% dos consumidores hesitam em comprar um veículo totalmente elétrico. As marcas tentaram resolver isto de várias formas. Baterias maiores. Carregamento mais rápido. Mais postos de carregamento. Cada solução resolvia uma parte do problema, mas nunca o problema todo. E foi aqui que a Toyota fez uma escolha diferente. Enquanto os concorrentes apostavam tudo na eletrificação total, os engenheiros de Tóquio faziam uma pergunta diferente. Não como fazemos baterias maiores, mas sim como tornamos a transição aceitável para toda a gente, em todo o lado, hoje. O que achas? A resposta está nos híbridos ou o futuro pertence mesmo aos 100% elétricos? Deixa a tua opinião nos comentários. Porque a resposta que a Toyota encontrou não foi óbvia. E durante quase uma década, poucos sabiam que estava a ser desenvolvida nos laboratórios mais reservados da empresa. O que estava a acontecer por detrás das portas fechadas era algo que iria surpreender toda a indústria. Em 2014, enquanto a Tesla dominava as manchetes com o Model S e toda a indústria corria para anunciar planos de eletrificação total, a Toyota fazia algo inesperado, recuava para os seus laboratórios e fechava a porta. Não era recuo por medo. Era recuo por estratégia. Os engenheiros da divisão de powertrains da empresa iniciaram um projeto interno classificado simplesmente como Gen 6, com um objetivo claro: redesenhar completamente o sistema híbrido a partir do zero, sem aproveitar nenhuma das soluções anteriores. Segundo fontes internas citadas pela revista Automotive News, a equipa era composta por mais de 400 engenheiros distribuídos entre o Japão e os Estados Unidos, trabalhando em paralelo em 3 componentes críticos: o motor elétrico, o sistema de gestão de energia e a nova geração de baterias de estado sólido de baixa densidade. Durante anos, os relatórios financeiros da Toyota mencionavam apenas investimento contínuo em tecnologias de próxima geração, sem qualquer detalhe técnico. A imprensa especializada especulava. Os concorrentes observavam. E a Toyota continuava em silêncio. Foi apenas em finais de 2024 que os primeiros detalhes começaram a vazar, não através de comunicados oficiais, mas através de patentes registradas silenciosamente em mais de 40 países, detetadas por analistas da consultora Global Data. O que essas patentes revelavam era perturbador para a concorrência. A Toyota não estava apenas a melhorar o sistema híbrido existente. Estava a construir algo que apagava a linha entre híbrido e elétrico, e que tornava essa distinção, pela primeira vez, irrelevante. Mas o verdadeiro impacto só se compreende quando se percebe exatamente como este sistema funciona. E isso, como verás, muda tudo. Para perceber por que o sistema de sexta geração da Toyota está a provocar tanto ruído na indústria, é preciso primeiro perceber o que tornava os sistemas anteriores limitados. Nos híbridos convencionais, o motor a combustão e o motor elétrico funcionam em cooperação, mas nunca em perfeita harmonia. Há sempre um momento de transição, uma fração de segundo em que os dois sistemas negociam quem assume o controle. E é precisamente nessa negociação que se perde energia, eficiência e fluidez. A Toyota chamou a este problema o gap de sincronização, e foi exatamente aqui que os engenheiros concentraram 11 anos de trabalho. O novo sistema utiliza o que a marca descreve como um motor elétrico de fluxo axial de dupla camada, uma arquitetura completamente diferente dos motores radiais tradicionais,
que permite uma densidade de potência 40% superior com um peso 30% inferior, números confirmados pela própria Toyota no comunicado técnico divulgado durante o Tokyo Mobility Show de 2024. Mas a verdadeira revolução não está apenas no motor. Está no novo sistema de gestão de energia baseado em inteligência artificial, que aprende os padrões de condução do utilizador ao longo do tempo e antecipa as necessidades de potência antes de estas acontecerem, em vez de reagir a elas, uma diferença que, na prática, se traduz numa redução de consumo entre 27% e 34% em comparação com a geração anterior, dependendo do ciclo de condução. E se gosta de mistérios e descobertas como esta, subscreva agora, porque aquilo que vamos revelar a seguir pode ser a parte mais surpreendente de toda esta história. A isto junta-se ainda a integração opcional com baterias de estado sólido de nova geração, que a Toyota afirma serem capazes de manter mais de 90% da sua capacidade mesmo a temperaturas negativas, resolvendo de forma direta o problema da autonomia no inverno que durante anos afastou milhões de compradores dos veículos eletrificados. Os analistas da Bloomberg New Energy Finance descreveram o sistema como a primeira arquitetura híbrida genuinamente pós-combustão, uma afirmação forte, que começou a fazer tremer algumas das maiores marcas do mundo. Quando a notícia se confirmou, a reação no setor foi imediata e dividida. Por um lado, os entusiastas dos veículos elétricos puros argumentaram que um sistema híbrido, por mais avançado que seja, continua a depender de combustível fóssil e que isso representa um passo atrás numa altura em que o mundo precisa de cortes radicais nas emissões. Por outro lado, um número crescente de analistas e engenheiros começou a colocar uma questão muito mais incômoda: e se a transição para os 100% elétricos estiver a acontecer demasiado depressa para as infraestruturas reais do mundo? Segundo um relatório da Agência Internacional de Energia publicado em 2024, apenas 35% das estradas europeias têm acesso conveniente a carregadores rápidos num raio de 20 km. E esse número cai para menos de 12% quando se analisam regiões rurais e países em desenvolvimento, onde vive a maioria da população mundial. É precisamente neste vazio que o sistema de sexta geração da Toyota se instala com uma precisão cirúrgica, porque ao eliminar a ansiedade da autonomia sem exigir infraestrutura adicional, abre a mobilidade eletrificada a mercados que os veículos 100% elétricos simplesmente não conseguem alcançar hoje. Já alguma vez imaginou o impacto de ter tecnologia desta escala disponível numa região onde o carregador mais próximo fica a 3 horas de distância? É para essas pessoas, e não apenas para os condutores urbanos europeus, que esta tecnologia foi desenhada. Os dados internos da Toyota, citados pelo jornal Nikkei Asia, indicam que os mercados-alvo prioritários para o lançamento do novo sistema incluem o Sudeste Asiático, a América Latina e o continente africano, regiões com crescimento explosivo na procura de automóveis mas com infraestrutura de carregamento praticamente inexistente. E é aqui que a estratégia da Toyota começa a revelar a sua dimensão real. Não se trata de competir com a Tesla ou a BYD nos mercados onde os elétricos já funcionam bem. Trata-se de capturar 1.000 milhões de novos condutores nos mercados onde os elétricos ainda não chegaram. Mas esta jogada não passou despercebida. E as grandes marcas já estão em movimento. Nos dias que se seguiram à revelação oficial do sistema de sexta geração, algo incomum aconteceu nos corredores das maiores construtoras do mundo. Reuniões de emergência foram convocadas, calendários de lançamento foram revistos e pelo menos 3 fabricantes europeus de topo contactaram os seus fornecedores de powertrain a pedir avaliações técnicas urgentes do que a Toyota tinha apresentado. Nenhuma destas movimentações foi confirmada oficialmente, mas fontes anônimas citadas pelo portal especializado Electrek e pelo Financial Times descreveram o ambiente interno em várias marcas como de preocupação genuína. E percebe-se por quê. A Volkswagen, que investiu mais de 180 mil milhões de euros na sua transição para os elétricos puros, viu as vendas do ID.4 e do ID.3 ficarem consistentemente abaixo das projeções iniciais em 2023 e 2024. Precisamente nos mercados onde a infraestrutura de carregamento é mais fraca. A Stellantis, gigante que agrega marcas como Peugeot, Fiat e Jeep, anunciou no início de 2025 uma revisão estratégica da sua linha de eletrificação, admitindo que a aposta exclusiva nos elétricos puros pode não ser a resposta certa para todos os segmentos de mercado. A Hyundai e a Kia,
que tinham praticamente abandonado o desenvolvimento de novos sistemas híbridos para concentrar todos os recursos nos elétricos, estão agora a reavaliar essa decisão internamente, segundo o Korea Economic Daily. E a própria Tesla, que durante anos ridicularizou publicamente a estratégia híbrida da Toyota pela voz do seu fundador, registrou em 2024 o primeiro ano de queda nas entregas globais desde a sua fundação, uma coincidência de timing que não escapou aos analistas de Wall Street. O que está a acontecer é uma reavaliação profunda de uma premissa que toda a indústria aceitou como verdade absoluta durante quase uma década, a de que o caminho para a mobilidade sustentável era linear, direto e inevitavelmente elétrico. A Toyota está a demonstrar, com engenharia e não com discursos, que esse caminho pode ter mais do que uma direção válida. Mas o impacto real desta tecnologia vai muito além das guerras de mercado entre construtoras. Porque o que está verdadeiramente em jogo é algo muito maior, e muito mais próximo do futuro que todos nós vamos viver. Há uma pergunta que os especialistas estão agora a fazer em voz alta, e que até há pouco tempo seria considerada quase herética no mundo da mobilidade elétrica. E se o futuro não for um mundo de carros 100% elétricos, mas sim um mundo onde diferentes tecnologias coexistem, cada uma servindo as pessoas certas, nos lugares certos, no momento certo? A Toyota parece ter apostado tudo nessa resposta. E os números começam a dar-lhe razão. Segundo projeções da consultora McKinsey publicadas no início de 2025, os veículos híbridos avançados deverão representar entre 35% e 42% das vendas globais de automóveis até 2035, uma fatia muito maior do que a maioria das previsões de há 5 anos atrás indicava, e que reflete uma mudança real na forma como os consumidores, os governos e a própria indústria estão a recalibrar as suas expectativas. O sistema de sexta geração da Toyota não é apenas uma inovação técnica, é uma declaração filosófica sobre o que significa progredir de forma responsável, sem abandonar os milhares de milhões de pessoas que o mundo dos elétricos puros ainda não consegue servir. Os primeiros veículos equipados com esta tecnologia deverão chegar aos mercados europeu e asiático ainda em 2025, com a gama Corolla Hybrid e o novo RAV4 plug-in a serem apontados como os primeiros modelos a receber o novo powertrain, segundo informação avançada pelo portal japonês Response.jp. E à medida que esta tecnologia se expande, uma questão permanece sem resposta definitiva, uma questão que os maiores especialistas da indústria ainda debatem. Será que estamos perante uma solução de transição temporária? Ou a Toyota descobriu um equilíbrio tão eficiente que os veículos 100% elétricos nunca chegarão a dominar o mercado global da forma que todos previram? A história da mobilidade está a ser reescrita agora, não nos comunicados de imprensa, mas nas decisões silenciosas que engenheiros, governos e consumidores estão a tomar em todo o mundo. E se achas que esta reviravolta é surpreendente, espera até descobrires o que está a ser desenvolvido nos laboratórios subterrâneos de uma pequena empresa japonesa que ninguém conhece ainda. Uma tecnologia que promete tornar até este sistema da Toyota obsoleto em menos de 10 anos.